Boa tarde, seguidores do Portal Giro. Estamos aqui em mais um dia de entrevistas com os candidatos das eleições deste ano. O convidado de hoje é Ramon Melo. Ramon, após muitos anos filiado ao PSDB, disputa o cargo de deputado federal esse ano pelo partido Avante. Ramon Melo é advogado, tem 34 anos e é nascido na cidade imperial. Também é casado com a fisioterapeuta Terezinha Melo e pai de Pedro. Durante a sua vida política, Ramon Melo esteve presente na Alerj como assessor parlamentar durante 5 anos. Primeiramente, bom dia, Ramon. Gostaria de saber por que o senhor quer ser deputado federal. Olha, Gabriel, primeiro agradecer e louvar a iniciativa do Portal Giro, do Giro Serra, por essa iniciativa que só fortalece a democracia. Dizer que eu quero ser deputado federal porque eu estou preparado. Eu não dormi e acordei querendo ser deputado federal e estar na vida pública. Estou convencido que através da política, Gabriel, a gente consegue transformar a vida das pessoas. Não há uma área sequer das nossas vidas que não seja discutida, principalmente no Congresso Nacional, que é a casa onde eu quero estar como deputado federal. Lá nós tratamos de temas das mais variadas áreas: educação, pública, privada, saúde da mesma forma, mobilidade urbana, reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária. Tratamos de temas relacionados à vida humana, no sentido de falar sobre aborto, ideologia de gênero, tudo. E eu estou convencido de que todas essas crises que nós vivemos, elas passam pela política. Por isso que eu estou colocando meu nome à disposição dos eleitores, para que você possa fazer uma reflexão e analisar um pouco da nossa história, o que nós somos e o que nós pretendemos fazer. Estou à tua disposição. Nossa entrevista tem 30 minutos de duração, vou sortear alguns temas, fazer perguntas sobre os mesmos e a gente debate um pouquinho sobre suas propostas para o público que está nos assistindo. Tá ótimo. Vamos começar? Agora. Vamos para o primeiro tema, então. Opa. O primeiro tema, Ramon, é emprego. A gente vive uma crise de economia e muitos brasileiros encontram-se desempregados. Como você pode gerar oportunidades para os petropolitanos, para o povo fluminense, para os cariocas, através da educação básica e cursos profissionalizantes? Olha, Gabriel, primeiro a gente precisa deixar bem claro para quem está nos assistindo que a função do parlamentar, que é a função a qual eu me proponho, elas são muito objetivas, né? Eu vou estar no Congresso Nacional e elenco aqui talvez a primeira e mais prioritária, que é exatamente a fiscalização do Poder Executivo. A segunda é legislar. E a terceira é fazer exatamente a intermediação entre as demandas da sociedade com os poderes, seja eles quais forem. Então, a gente tem que ter essa compreensão no sentido de poder explicar aos eleitores que o deputado federal, o deputado estadual, até mesmo o vereador, ele não tem a capacidade de gestão, nem de execução. Evidentemente que no Congresso Nacional, tratando do tema de emprego, a gente tem uma tarefa árdua e difícil, que a gente precisa discutir com muito afinco questões relacionadas, por exemplo, como a reforma tributária. Entender de uma vez por todas nesse país que empresário não é inimigo da nação. Ou a gente desregulamenta as questões burocráticas, né? Ou a gente facilita para que o empresariado tenha mais facilidade na questão tributária e aí faça essa reforma tributária no sentido de se reduzir a carga tributária para que possa se gerar mais empregos e oportunidades para esse país. E aí eu digo que isso é uma atribuição do Congresso Nacional, não apenas do presidente da República. Ou então a gente vai viver nessa máquina emperrada, difícil, burocrática, sem condições de quem gera emprego nesse país poder fazer com mais propriedade. E é nesse sentido que a gente possa ter um olhar mais generoso para essa área, desregulamentando, desburocratizando, fazendo com que o empregado tenha um cenário mais propício para investimentos no nosso país, gerando as oportunidades para os petropolitanos e para os fluminenses de modo geral no estado do Rio de Janeiro, que passa fundamentalmente por essa reforma
tributária no Congresso Nacional que a gente tem que fazer uma ampla discussão. Não dá para dizer que é algo superficial não, Gabriel. É algo profundo que precisa ser discutido e eu quero dizer para você que eu estou preparado. Estou preparado lá para a gente poder ouvir democraticamente e demandar essas questões. Você acha que é uma discussão que a sociedade precisa entender que isso fará com que o emprego Sem dúvida avance? nenhuma, Gabriel, a gente precisa discutir a reforma tributária, mas com muita clareza, de forma didática. As pessoas estão querendo e estão buscando mais conhecimento, né, de tudo que é discutido e relacionado às suas vidas. Então a gente precisa, de uma vez por todas, ter uma forma mais didática para discutir essas questões relacionadas ao emprego, que passa pela reforma tributária no sentido de se gerar as oportunidades. E eu rapidamente, em 10 segundos, quero te dizer que a geração de emprego e oportunidades, numa cidade que nem Petrópolis, onde há um esvaziamento econômico enorme, isso é possível se constatar, basta a gente andar nas ruas. E também um dado importante, são 13 milhões de desempregados nesse país, mas que passa fundamentalmente por uma questão relacionada à reforma tributária, mas que vai atingir um outro tema importante, que talvez a gente tenha oportunidade de discutir, que é a segurança pública. Muitas das pessoas que, às vezes, não têm a oportunidade, que não têm um emprego, que não têm condições de levar o sustento para sua família, infelizmente, acaba indo para a criminalidade como meio mais fácil de ganhar o seu pão. Então, é algo importantíssimo, tem que estar na pauta, que é exatamente a geração de empregos e oportunidades para a nossa gente. Pegando um gancho antes da gente entrar no próximo tema, você citou segurança pública, claro, dentro desse assunto de emprego. E eu citei a educação como fonte de fazer com que as pessoas consigam um cargo melhor, claro, na sua vida. Você acha que a educação básica, aperfeiçoada e melhorada, atrelado a cursos profissionalizantes, farão com que esse cenário melhore? Ô, Gabriel, eu sou um cara que me considero uma pessoa com autonomia na política. Então eu consigo reconhecer avanços em diversos governos. Eu vou citar aqui, por exemplo, um avanço que ocorreu agora nesse governo que aí está, que é o governo do presidente Michel Temer. A reforma do ensino médio, na verdade, ela retomou algo que já acontecia em anos anteriores, traz essa questão do ensino técnico, mais uma vez, correlacionado com o ensino médio. Porque muitas das vezes eu sou formado no curso normal, no Colégio Estadual Rui Barbosa, eu tenho uma profissão de professor. Mas muitos daqueles que têm apenas o ensino médio não saem com uma profissão do seu segundo grau. A reforma do ensino médio trouxe essa possibilidade de, ao mesmo tempo que você está cursando o segundo grau, saia com uma qualificação, saia com uma profissão do ensino médio. E automaticamente, que a gente precisa, e aí o compromisso que eu posso assumir com os eleitores, é de estar no Congresso Nacional trabalhando no sentido de se fiscalizar o orçamento público para a educação. É evidente que a gente precisa de ter investimento na educação básica. Isso, na verdade, o nome já diz, é a base. A educação básica precisa ser fortalecida, que passa pela valorização dos professores, do nosso sistema educacional e que, na verdade, dá dignidade para as pessoas. Então, eu vou estar no Congresso Nacional com as minhas atribuições, fiscalizando o orçamento público, trabalhando que o Estado do Rio de Janeiro possa ter mais dinheiro para investimento nessas áreas. Um tema só propicia vários assuntos. A gente abre um leque, né? Vamos para o segundo tema agora. A gente falou sobre emprego e acabou passando por segurança pública, educação, e agora nós vamos falar sobre meio ambiente. Petrópolis é uma cidade com várias áreas de preservação ambiental. Nós temos o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, nós temos área de preservação ambiental em Araras também, o Parque Natural aqui perto do Centro Histórico. Ramon, como a gente pode tirar os turistas do Centro Histórico, melhorando o ecoturismo e fazendo com que o ecoturismo leve recursos para a cidade? Gabriel, eu como deputado federal serei uma voz firme no sentido de fazer provocações aos governos, que são, na verdade, os responsáveis, principalmente na execução de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. Mas no Congresso Nacional nós podemos ter uma voz no sentido de se trabalhar a fiscalização exatamente dessas atribuições dos governos. Você toca num assunto importante, que, repito, é uma atribuição do governo municipal,
desse governo, inclusive, que eu considero muito fraco, mas que não consegue fazer que haja uma integração entre o turismo histórico com o turismo ecológico. Ora, você percebe com muita clareza que o turista de Itaipava não frequenta o turismo histórico. Aqui é nosso leque, né, da herança do período imperial e do período da nova república. Então a gente precisa de ter políticas públicas voltadas no sentido de fazer essa integração, não só com o turismo de Itaipava, que tem uma questão gastronômica, mas o turismo ecológico fundamentalmente no sentido de se gerar, e aí a gente retoma um tema importante de economia, o meio ambiente, Petrópolis, uma cidade cultural extraordinária. A gente aqui, claro que precisa e podemos fazer. Na verdade, pode fazer o governo municipal e o governo estadual, e a gente pode ser uma voz para cobrar, áreas destinadas às indústrias, evidentemente não poluentes, mas a gente tem que fomentar exatamente o turismo através do meio ambiente, tecnologia, a gente pode fazer atrativos no sentido de que Petrópolis possa se gerar empregos nesse sentido e trabalhando no meio ambiente. Me preocupa muito a questão local sobre o meio ambiente. Ontem mesmo eu tive uma reunião sobre o descarte de entulhos e lixo verde em Pedro do Rio. Está saturado, lá já não recebe lixo domiciliar. Daqui a 1 ano, esse lixo também, verde ou entulho, não vai poder mais ser descartado em Pedro do Rio. E não há um indicativo do que vai ser feito. Ou seja, qual é o papel do deputado federal, minha gente? É levantar essa bandeira, é provocar essa discussão com responsabilidade, com seriedade, podendo cobrar que questões relacionadas como essa possam ser resolvidas. Daqui a pouco, a nossa cidade vai haver descarte em qualquer lugar, na beira do rio, nos barrancos, ou seja, é algo importante relacionado ao meio ambiente. Vamos para o próximo tema, então. O terceiro tema dessa tarde vai ficar por conta da cultura. Não tem como falar do descaso com o Museu Nacional, né, que aconteceu aquela tragédia na semana passada, um incêndio que apagou o maior museu da América Latina, e também, olhando aqui para a cidade, a gente vê o Museu Imperial e a Casa de Santos Dumont, não só importante para o município, mas importante também para o país. Ramon, como fiscalizar para que descasos como esse não aconteçam? É evidente, Gabriel, e aí a gente gira e cai sempre na mesma atribuição do deputado federal. Ou a gente tem no Congresso Nacional, e aí eu me coloco como representante de Petrópolis e de toda a nossa região, uma voz firme para cobrar situações como já está acontecendo. Hoje o jornal o Globo noticia que há um sério risco do ponto de vista de prevenção de acidentes também no nosso Museu Imperial. Ou a gente vai para o Congresso Nacional e discute com propriedade, repito, as questões relacionadas aos mais diversos temas, mas fundamentalmente a questão cultural, no sentido de se ter o financiamento efetivo e preventivo de planejamento para essa área tão importante, inclusive do desenvolvimento da nossa cidade, da geração de economia, ou então a gente vai viver tragédias como vivemos a do Museu Nacional. Então a gente precisa, mais uma vez, estar no Congresso, ser uma voz firme, cobrar dos ministérios competentes. E aí eu digo para você, seja qual governo for, qual presidente da República for, mas estar lá presente, no sentido de que essas demandas e essa questão cultural de Petrópolis nos é muito cara, ou então nós podemos viver tragédias como vivemos no Museu Nacional. Eu quero ser essa voz para fazer essa cobrança, esmiuçar o orçamento público. Esse é o papel do deputado federal, para que a gente possa ter investimento nessas áreas, do ponto de vista de prevenção, de planejamento e até de construção de algo mais atrativo, inclusive para a nossa cidade. Então a cultura tem que ser valorizada em todas as suas áreas, em todas as suas diversidades, mas precisa de, no Congresso Nacional, ter uma voz firme que defenda. Candidato, caso surja a pauta de terceirização de gestão de monumentos históricos, você seria a favor? Gabriel, a gente tem exemplos muito interessantes no estado de São Paulo, onde foi feita essa terceirização. Eu sou um defensor do Estado necessário, nem do Estado mínimo, nem do Estado máximo. Eu acho que tem áreas da administração pública que podem ser, sim, administradas pela iniciativa privada, né? Nós temos, na verdade, vários artifícios,
como as políticas, as participações públicas privadas, que já existem na questão de construções, mas do ramo de administração são muito poucas. Mas para isso a gente precisa de ter um legislativo forte para poder fiscalizar. Porque quem vai gerir, por exemplo, esses órgãos, esses patrimônios, é a iniciativa privada. Mas se não houver fiscalização, porque ali está sendo investido dinheiro público. Tem que ter um órgão competente, sem indicações políticas, com independência e um legislativo que não pode perder o seu papel também de fiscalização, para que a gente possa verificar e não ter a necessidade de ficar toda hora cobrando para abrir a caixa preta, porque senão acontece o que acontece aqui na terceirização da saúde do Estado do Rio de Janeiro, onde virou um mar de corrupção. Então, na questão da cultura, claro, defendo sim que é possível haver terceirização de determinados setores, no sentido de se haver mais eficiência na gestão. Terceirização tem que trazer eficiência. Vamos para o quarto tema, lembrando que já falamos sobre emprego, meio ambiente e o deputado acabou de falar sobre cultura. O quarto tema é agricultura, candidato. Em Patiba Alferes, a maior fonte de renda é o tomate, por exemplo. Como fazer com que pessoas que ainda têm esse preconceito com o campo migrem e vejam que pode se ter uma fonte de renda através desse meio? Gabriel, é natural, e eu tenho visto esse processo, até porque eu sou filho de caminhoneiro e de uma dona de casa. Mas um caminhoneiro hoje aposentado que virou produtor rural. Um humilde produtor rural, não da região de Pati, mas da região aqui de Bemposta, Três Rios, Areal, bem próximo aqui dos petropolitanos. Eu estou convencido também, Gabriel, de que as pessoas vão começar a valorizar mais o produtor rural, a produção agrícola, seja ela orgânica, seja essa discussão ainda que a gente precisa se aprofundar do ponto de vista de produção relacionada a agrotóxicos, venenos e tudo mais. Mas eu estou convencido, e aqui o estado do Rio de Janeiro não é um grande produtor agrícola, porque não há fomento dessa área, mas a gente precisa ter estímulo para não haver o que já acontece na nossa série histórica, as pessoas saindo do campo vindo para a cidade. Essa é a nossa história que nós não podemos negar. Mas a gente tem regiões, e você cita muito bem aqui, a região de Patiba Alferes, Miguel Pereira, muito próximo Paraíba do Sul, onde a gente precisa valorizar essa gente que está no campo. A gente precisa de ter políticas públicas para que haja incentivo. E vou dar aqui, parece que é até superficial o que eu vou falar, mas eu recebi outro dia uma indicação tratando de incentivo fiscal, que é algo que eu acho que é muito importante. Veja bem, tirar imposto de ferramentas manuais. Gabriel, parece que é brincadeira, mas o imposto que existe na compra de enxada, de enxadão, de impá, é algo estratosférico. Parece que é brincadeira, mas não é não. É exatamente esse incentivo que a gente precisa ter para que as pessoas continuem no campo produzindo cada vez mais para alimentar a cidade, para alimentar, por exemplo, as nossas escolas. Essas políticas públicas, nós podemos nos comprometer no Congresso Nacional de formar uma legislação onde incentive que as escolas de determinadas regiões ou do próprio estado do Rio de Janeiro possam consumir os produtos do próprio estado. Muitas das vezes vem de outras regiões, de Minas Gerais, por exemplo. Então é algo que a gente precisa de valorizar e fomentar e admirar e respeitar o homem do campo, seja aquele que tira um leite, aquele que produz uma hortaliça, como nós temos muito aqui em Petrópolis, ou aquele que tem uma produção mais avançada. Na verdade, a questão da agricultura ela é fundamental hoje, se tratando de país, porque é o que gera a nossa economia. Se não fosse agricultura, a gente estaria num cenário muito pior. Voltando um pouco ao que você disse, durante muito tempo a gente via a migração de pessoas do campo para a cidade. Hoje em dia, você acha que é possível que aconteça o inverso, as pessoas saírem da cidade para ir para o campo? Eu não acho que é possível, não. É necessário que a gente ocupe o campo com gente que produza nessas regiões.
né? A gente está saturado, né? E a gente não consegue visualizar dos governos, e aí quando eu falo governo, eu falo de poder executivo, políticas públicas para incentivar para que esse homem do campo ou volte para lá ou que fique lá. Na verdade, é uma contramão que foi se estabelecida, provocando para que ele saia de lá, para que o filho dele possa vir estudar no centro da cidade, para que ele venha para cá ter uma consulta médica. A gente tem que dar condições que o homem do campo tenha toda a infraestrutura necessária para que ele seja atendido lá no local dele, que ele possa ter essa infraestrutura e os serviços públicos necessários e que ele consiga também, através do seu trabalho, sustentar a sua família. A questão é que hoje eles estão lá e não conseguem ter essa possibilidade de produzir e sobreviver, Gabriel. Aí eles têm que sair de lá, o homem do campo, a mulher, e vir para a cidade tentar um emprego numa loja, num comércio ou numa indústria. Então a gente precisa de ter políticas públicas voltadas para este incentivo, que ele volte ou que ele permaneça lá. Perfeito. Vamos para o quinto tema da tarde, com o candidato a deputado federal, Ramon Melo. Igualdade de gênero, candidato. Eu citei aqui também igualdade social e tolerância religiosa, que eu acho que a gente pode falar sobre igualdade ao todo. A gente vê vários grupos sociais tentando romper esse preconceito, tentando quebrar paradigmas, quebrar tabu. Você, como candidato e podendo ser eleito, o que poderia ser feito para que esse preconceito diminuísse, preconceito contra a sociedade LGBT, por exemplo, contra religiões afrodescendentes também, e um pouco também, se você pode falar sobre igualdade social, como a gente pode igualar as classes menores para as classes mais superiores. Gabriel, você veja que o início da nossa fala aqui foi que nós vamos estar no Congresso Nacional tratando de todos os temas relacionados à vida humana. Esse é um tema fundamental que precisa de ser discutido. E não venha me dizer que cada um resolve a sua vida do modo que bem entender, porque a gente precisa de ter na política algo que intervenha no sentido de quebrar essas desigualdades. Eu sou cristão, eu tenho um princípio fundamental que eu guardo para mim e atuo na minha vida, que é exatamente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se a nossa sociedade tivesse a compreensão, ao menos, de amar o próximo como a si mesmo, nós viveríamos num país e no mundo muito melhor. O grande problema, Gabriel, é que as pessoas deixaram de cuidar das suas próprias vidas para cuidarem da vida dos outros. E a gente precisa, de todas as formas e maneiras possíveis, inclusive através das redes sociais, através da tribuna do Congresso Nacional, combater muito as desigualdades sociais com políticas públicas eficientes, o preconceito, seja de raça, seja na questão sexual, né? Dizer que todos nós somos seres humanos e que cada um faz da sua vida o que bem entender, desde que se respeite o próximo. É a defesa que eu faço, Gabriel. A gente precisa, sim, de fazer essa discussão para diminuir o ódio entre as relações humanas, diminuir o preconceito, respeitar cada um com as suas opiniões. Na verdade, essa é a essência da democracia, que muitas das vezes parece que se perde no tempo, né? A liberdade é um direito fundamental das pessoas para fazer com a vida o que bem entender, desde que não interfira na vida do próximo. E lá no Congresso Nacional, nós temos que fazer essa defesa com coerência, com bastante tranquilidade, com serenidade, sem querer impor ao outro a minha opinião, respeitando que você faça da sua vida o que bem entender. Se eu não aceitar, é um problema meu, mas que eu respeite que você faça. Dessa forma, Gabriel, políticas públicas no sentido de se valorizar as pessoas, de se respeitar, o nosso Estado é laico, a pessoa escolhe a religião que ela bem entender, a questão sexual é uma opção de cada um também. Não acho que o Estado deva se meter nessa questão. O que a gente precisa é observar princípios e convicções de cada segmento que muitas das vezes um quer impor ao outro.
não é assim dessa forma que devemos agir. É preciso ter tranquilidade, equilíbrio, para que a gente possa fazer essa discussão sem alvoroço, sem ódio e sem preconceito. Nosso tempo já está terminando, mas o candidato responderá ainda sobre o último tema desta tarde. Vamos lá para o último. Corrupção. A gente vê, acho que um grande número de partidos, acho que na minha forma de pensar desnecessário, teve o impeachment há pouco tempo. Deputado, o que pode ser feito para combater isso, para que a reforma partidária seja aprovada o mais rápido possível e que auxílios e mordomias sejam cortadas para que esse investimento possa ser feito em áreas que precisam mais? Gabriel, eu quero chamar a atenção dos cidadãos que estão nos assistindo. O grande problema da política começa nesse instante, na campanha eleitoral. Eu quero dizer para você que a minha campanha é extremamente humilde. Eu não tenho dinheiro para pagar combustível para se colar adesivo no carro, eu não tenho dinheiro para comprar cabo eleitoral para ficar segurando bandeira na rua, não tenho dinheiro para ficar comprando lideranças nenhuma. Sabe por quê? Porque eu não quero assumir compromissos com quem financia as campanhas eleitorais. O meu compromisso tem que ser com as minhas convicções e com os eleitores que poderão votar em mim e me eleger. A grande questão é que essas campanhas milionárias que nós já vemos hoje são as campanhas que vão estar lá defendendo os interesses de quem financiou a campanha, não de quem votou no candidato. Eu quero dizer para você também, Gabriel, como você disse aqui no início, eu fui do PSDB durante 17 anos. Saí do partido porque eu não concordei com as suas práticas. Não é o meu discurso passar a mão na cabeça de bandido. A gente precisa de ter, e assim como eu tenho na minha história, a defesa do Estado Democrático de Direito. Que as pessoas que forem acusadas, que respondam e que, se forem condenadas, que cumpram a sua pena. Não dá para passar a mão na cabeça de bandido. Por isso que eu acho que a Operação Lava Jato ela é fundamental nesse país. Está passando o país a limpo. E a gente precisa estar no Congresso Nacional defendendo operações como a Operação Lava Jato. Quero dizer para você também, Gabriel, que você toca num tema que para mim é muito caro, que é a questão relacionada às mordomias, os privilégios que os políticos e muitos membros de outros poderes também têm nesse país. É preciso assumir um compromisso, e eu assumo esse compromisso com você, de abrir mão das mordomias e dos privilégios. Cada deputado federal do Rio de Janeiro ganha R$35 mil, além do salário para gastar com aluguel de carro, combustível, alugar sala e até o auxílio paletó. Eu vou dar o exemplo. O meu primeiro ato vai ser abrir mão desses benefícios para dizer para você que é possível fazer diferente. Ninguém paga combustível para você, ninguém compra terno para você, ninguém aluga sala para você. E eu quero dizer que eu vou estar no Congresso Nacional rompendo com isso. Na vida pública só fica rico ladrão. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Não dá para ficar rico na vida pública. Vida pública é vida modesta. Então é o combate intransigente das mordomias e dos privilégios e da corrupção. Quase batendo os 30 minutos de entrevista já. Eu vou deixar que o senhor faça suas considerações finais para o público que está nos assistindo. Gabriel, eu quero mais uma vez agradecer muito a oportunidade do Portal Giro e do Giro Serra da gente poder estar aqui falando com as pessoas. Eu faço questão de me apresentar, dizer o que eu fiz da minha história, o que eu faço e o que eu pretendo fazer. Quero inclusive te pedir que, se for do seu interesse, que nos ache nas redes sociais, através do Facebook, Ramon Melo 7025, e também no meu WhatsApp, que está lá, público, para a gente poder conversar. Eu quero dizer para você que eu tenho as mãos limpas, posso andar na rua de cabeça erguida, olhar nos seus olhos, dizer que é possível fazer diferente, que se você me der o seu voto, pode ter certeza que eu vou te representar com dignidade, com honestidade, com decência e com muito trabalho no Congresso Nacional. Quero ser uma voz não só de Petrópolis, mas de todo o estado do Rio de Janeiro, juntando todas essas atribuições de um deputado federal, para que a gente possa combater esse desgoverno que existe na cidade de Petrópolis, um governo fraco e inoperante, como há no estado do Rio de Janeiro também, e fiscalizando o presidente da República, seja ele qual for.
eu não faço campanha para presidente da República. Parlamentar tem que ter autonomia e autoridade política para apoiar o que for bom para o país, mas combater o que for ruim. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. O meu nome é Ramon Melo, o meu número é o 7025. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais uma tarde de entrevistas. O convidado de hoje foi o candidato a deputado federal, Ramon Melo. Tenha uma boa tarde e voltamos mais tarde com a candidata a deputada estadual, Carolina Esponza.